Paz, hoje eu quero partilhar uma palavra com todos vocês. Eu quero falar sobre um profeta chamado Jeremias. Um profeta chamado Jeremias. Um profeta que era duro nas suas palavras, que era duro nos seus sermãos. Um profeta que pregava chamando o povo ao arrependimento. Então eu quero partilhar com vocês, quero falar sobre o profeta Jeremias. Então, no Antigo Testamento, depois de Isaías, no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 1, Jeremias capítulo 1, no versículo 4 ao 10, e depois do 16 ao 17. Jeremias capítulo 1, no versículo 4 ao 10. E depois passamos do 10 para o 16 e 17. Então, eu vou ler. Ora veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, e não passo apenas de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e plantares. Agora vamos para o versículo 16 e 17. Pronunciarei contra o meu povo os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, por me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante de obras de suas mãos. Cinge, pois, os teus lombos, levanta-te e dá-lhes tudo o que eu te ordenei. Não desanimes diante deles, para que eu não te desanime diante deles. Então Jeremias era uma criança, mas esta criança em uma determinada altura, esta criança chamada Jeremias, ela ouviu a voz de Deus. E então Jeremias, ele ouve Deus falar com ele. Jeremias, ele ouve Deus dizer-lhe algo que tinha para ele. Jeremias ouve Deus lhe dizer que Deus o tinha escolhido. Antes de ser gerado, Deus já tinha um plano na sua vida. Jeremias já era um plano. Antes de Deus ter gerado Jeremias, Deus já tinha Jeremias como um plano, planeado um plano na vida de Jeremias. Deus já tinha uma missão na vida de Jeremias. Deus já tinha um caminho para Jeremias. Deus já tinha uma vocação, um ministério para Jeremias. Era de profeta. Antes de Deus criar Jeremias, Deus já tinha um propósito na vida de Jeremias. Que Jeremias, depois de ser gerado, Jeremias já teria que cumprir. Jeremias já tinha que cumprir o plano, a missão que Deus tinha para ele. Então aprendemos aqui que Jeremias nasceu para isto. Jeremias nasceu para ser profeta. Jeremias nasceu para ser profeta de Deus. Mas é engraçado que a resposta destes homens de Deus, de alguns profetas, era sempre a mesma. Uma resposta de incredulidade, dizendo que não podiam ser, que não sabiam, que não poderia, que era impossível. E Jeremias não foi diferente. Jeremias, ele diz que era uma criança. E então ele diz: Senhor, como eu serei profeta
Senhor, como eu serei profeta se eu nem sei falar, se eu sou uma criança? Senhor, eu não posso fazer isso. Para mim, Senhor, é impossível. E então Deus continua falando, Deus continua respondendo para Jeremias. Nada disso, Jeremias. Eu te escolhi, Jeremias, para meu profeta. Eu te escolhi, eu te levantei para meu... Eu te gerei para tu seres meu profeta. Eu te escolhi para seres meu profeta. E então eu te gerei para seres enviado por mim. Eu te gerei para tu seres enviado por mim, para tu ires. Eu estarei contigo onde eu te enviar, eu estarei contigo. Vais, e tudo o que eu te mandar falar, tu vais falar. Não temas, Jeremias. Então Deus toca em Jeremias, Deus toca em sua boca e disse-lhe então para Jeremias: a tua boca, Jeremias, será a minha boca. Eu falarei por ti. Eu te porei sobre as nações e sobre os reinos, para pregares a minha palavra, para dizeres aquilo que eu falar ao teu ouvido, aquilo que eu falar ao teu coração. A tua boca será a minha boca, Jeremias. Vemos que o povo de Israel, um povo escolhido por Deus, a herança de Deus, o povo de Israel era a herança de Deus. Pela história, nós vemos que o povo sempre se corrompeu. Desde o deserto, desde quando Moisés foi até o Egito tirar o seu povo, nós vemos que desde o deserto o povo se corrompeu. Até aquela altura de Jeremias. Era a mesma coisa, idolatrias, não havia temor. Adoravam deuses falsos, adoravam obras que foram feitas pelas suas próprias mãos, adoravam imagens. Tudo aquilo que era abominável aos olhos de Deus, tudo aquilo que Deus abominava, aquele povo fazia. Era um povo corrupto, um povo contaminado, um povo perdido no sentido de não se chegarem até Deus. Ou seja, deixando então Deus de lado. Então Deus levanta um profeta chamado Jeremias. Jeremias, ele era um profeta duro. Jeremias, as suas palavras eram duras. Ele não falava então aquilo que o povo gostava. Ele pregava então o arrependimento. Ele pregava o arrependimento para aquele povo israelita. Senão aquele povo iria pagar bem caro. O profeta Jeremias chamava Israel a voltar-se para Deus. O profeta Jeremias chamava Jerusalém a voltar-se para Deus. Jeremias, ele pregou somente para o povo de Israel, para Judá, para Jerusalém, para o povo de Israel. Jeremias, ele pregou somente para o povo de Israel, porque era o povo de Deus, porque era o povo da promessa, porque era a descendência de Abraão. Hoje em dia as coisas são iguais. Hoje em dia acontece a mesma coisa, mas tem algumas coisas que são um pouco diferentes. Hoje em dia o povo continua corrupto. Hoje em dia o povo continua idólatra. Um povo avarento que nega Deus, que recusa Deus, mas que anda no seu pecado, nas suas concupiscências, nas suas vontades. Só que existe uma única diferença. É que naquela altura Jesus Cristo ainda não tinha ido, ainda não tinha vindo à terra. E hoje em dia é diferente. Jesus veio. Jesus vindo, ele se tornou então o Salvador do mundo, não somente do povo de Israel, mas também de todo o povo. Não somente do povo de Israel, mas também para os gentios, para todos aqueles que pela fé o aceitam, por todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador de suas vidas. Antigamente as pregações dos profetas que Deus levantava era somente para o povo de Israel, era somente para o povo escolhido, era somente para o povo. Eles pregavam o arrependimento somente para o povo de Israel, clamando então para o povo de Israel, clamando então para o povo se arrepender. Mas hoje a pregação ela é direcionada para todos. Hoje o arrependimento ele é direcionado para todos, para toda a criatura da terra. O evangelho é para toda a criatura da terra, para toda a raça, para toda a língua, é para todos. Jesus veio por aquilo que estava perdido. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Seja essa pessoa quem for, seja lá ela quem for. Todo o ser humano, toda a criatura está sobre o amor incondicional de Deus.
Mas se essa criatura, se essa pessoa não se arrepender, se não aceitar a graça e a misericórdia de Deus através de Jesus, e se não se converter a Jesus, então está condenado à ira e está condenado ao inferno. A situação do mundo é grave. A palavra de Deus, a situação do mundo é grave. A palavra de Deus, as profecia atrás de profecias estão se cumprindo. Os espirituais, aqueles que creem, têm entendido, mas muitos estão mortos, mas muitos não conseguem ouvir porque estão surdos, muitos não veem porque estão cegos, não acreditam, não aceitam, negam. Mas a verdade tem prevalecido, a palavra de Deus tem prevalecido, os sinais estão aí, os sinais estão acontecendo, a palavra de Deus, ela tem se cumprido. Muitos falam que não, mas a palavra de Deus está se cumprindo. O que me chama a atenção é que ali onde nós lemos, nós vemos que Deus usava Jeremias para chamar o povo ao arrependimento, assim como Deus levantou outros profetas para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo de Israel ao arrependimento. E hoje em dia Deus levanta profetas para pregar, não somente para o povo de Israel, mas também para todos. Para todos. Deus levanta profetas de igual maneira. Hoje em dia é igual. Deus tem levantado muitos profetas. Profeta é profeta, e profeta que é profeta tem que falar. Profeta não tem que falar somente para amansar o coração das pessoas. Profeta não tem que somente falar só em amor, em misericórdia, em graça. Jeremias, nós vemos que o profeta Jeremias era duro, e creio que muitos hoje em dia Deus tem levantado também do mesmo jeito. É preciso pregar a verdade, mas a verdade que o profeta tem que pregar é a verdade de Deus, a verdade que vem e é inspirada e revelada por Deus, e não do profeta, e não do homem, e não da sua carne. Hoje em dia o profeta, ele precisa pregar a verdade que vem e é inspirada e revelada por Deus, e não pelo homem, revelada pelo Espírito Santo ao profeta. Deus usa cada um como quer. Deus usa um de maneira mais mansa e outro de maneira mais dura. Um para edificar e outro para exortar. Mas é claro que é preciso entendermos que Deus também é amor. Que Deus, ele é amor sim. Que Deus, ele é misericórdia e graça sim. Mas que Deus, ele também é justo juiz. Ele é espada e fogo consumidor. É verdade que existe amor, é verdade que existe graça, mas também é verdade que existe um juízo. Olha o que Deus diz para Jeremias no capítulo 1, do versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias, pela sua pregação, por causa da sua pregação forte, por causa da sua pregação dura e forte, ele teve consequências, ele teve grandes lutas. Por Jeremias não passar a mão no erro, por Jeremias não passar a mão no pecado das pessoas, muitos se levantaram contra Jeremias, muitos não aceitaram as palavras de Jeremias, muitos não aceitaram as palavras de Jeremias, mas a boca de Jeremias falava, a boca de Jeremias era a boca de Deus a falar. Então quando Deus levanta alguém, quando Deus levanta um profeta, e quando Deus levanta alguém, quando Deus levanta um profeta, e quando esse profeta, quando essa pessoa, ela permanece na fé e na obediência, falando e testemunhando aquilo que Deus manda, Deus garante o resto, Deus garante o que vem depois, Deus vai garantindo. Se os murmuradores vão vir, se os caluniadores vão vir, Deus vai garantir. A palavra de Deus diz: se eu sou por ti, quem será contra ti? A minha oração, meus amados, neste dia é: Senhor, eu sou limitado, Senhor, eu sou falho, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou cinza, Senhor, eu sou pó, Senhor, eu me humilho na Tua presença, Senhor, eu não mereço a Tua misericórdia, eu não mereço o Teu amor, Senhor, eu não sei falar, eu não sei pregar. Mas uma coisa eu sei, que aquilo que o Senhor dá, ninguém pode tirar. Aquilo que o Senhor dá, ninguém tira. Aquilo que o Senhor levanta,
Senhor, uma coisa eu sei, que aquilo que o Senhor dá, ninguém tira. Uma coisa eu sei, que os teus planos não podem ser frustrados, que as tuas promessas, elas vão se cumprir. As tuas promessas, elas se cumprem, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, eu quero apenas ser usado pelo Senhor. Eu quero ser apenas usado pelo Senhor. Eu quero ser apenas usado pelo Senhor. Mesmo que seja rejeitado, mesmo que seja cuspido, mesmo que seja caluniado, mesmo que seja açoitado, não importa. O importante é falar aquilo que vem de ti. O importante é falar aquilo que é a tua vontade, aquilo que é a tua revelação, aquilo que é a tua palavra, aquilo que é a tua verdade. Não a minha verdade, mas a tua verdade. Aquilo que é a tua vontade soberana. Não a minha vontade, mas a tua. Porque a tua vontade, ela é certa. Porque a tua vontade, ela é verdadeira. Porque a tua vontade, ela é soberana. E é a qual o povo precisa ouvir. E é a qual o povo precisa ouvir. Mesmo não sendo aquilo que o povo quer ouvir, não importa. Assim como o Senhor disse para Jeremias: onde eu te mandar, tu irás. O que eu te disser para falares, tu falarás. Senhor, eu neste momento, eu dou o meu amém. Assim, se for a tua vontade para a minha vida, eu dou o meu amém. Apenas é na tua vontade, é no centro que eu quero estar e permanecer para sempre na tua vontade, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo dele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Que nós possamos ser profetas. Assim como Deus te levantou, aquilo que Deus pôs na tua boca para falar, fala. Aquilo que Deus pôs no teu coração para falar, fala. Ainda que a palavra seja dura, ainda que a palavra seja dura, fala. Se a palavra seja mansa, fala. Prega no jeito que Deus te levanta. Fala no jeito que Deus põe na tua boca, fala. Mas que seja a palavra de Deus, que seja a vontade de Deus, que seja a verdade de Deus, não a minha verdade, não a verdade do Fábio, não a tua verdade, não a verdade do homem, mas a verdade de Deus, a verdade que contém a palavra de Deus, a verdade ela que vem de Deus, a verdade que é de Deus. Eu não sou o dono da verdade, tu não és o dono da verdade, o dono da verdade é Deus. E Ele é a verdade. Então nós precisamos pregar a verdade. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada vida. Amém.